Nós estamos aqui em Port Gibson, no estado de Nova York. E esse local aqui é muito importante para a história da Igreja Adventista. Aqui nesse Campo Verde que nós temos hoje, existia em 1844 uma plantação de milho. E no dia 22 de outubro de 1844, Hiram Edson e seu amigo Crozier saíram daqui para confortar algumas famílias além dessa colina. E enquanto ele passava pelo meio do milharal, ele teve uma visão. Ele viu Cristo saindo do santo e entrando no Santíssimo do Santuário Celestial. Essa visão abriu o seu entendimento e ele percebeu que o dia 22 de outubro de 1844 não era a volta de Cristo à Terra, mas o início de uma nova fase no Santuário Celestial. Ele veio com seu amigo para esse graneleiro e ali dentro eles aprofundaram seu estudo da Bíblia e entenderam melhor o tema do santuário. Venha comigo, eu vou continuar contando para você essa história. Hiram Edson foi um membro leigo, mais tarde ordenado ministro, aqui da cidade de Port Gibson, estado de Nova York. Ele foi o primeiro responsável pela introdução entre os adventistas do mais completo entendimento do santuário celestial e de sua purificação. Edson era um respeitável líder metodista por volta de 1843, quando aceitou a mensagem milerita da iminente volta de Jesus. E ao aproximar-se o dia tão esperado pelos mileritas, ele realizou várias campais em sua casa. Mas no dia 22 de outubro, ele convidou as pessoas para que viessem ao local onde ele morava para a última reunião antes da volta de Jesus. O dia 22 chegou e Jesus não veio. Posteriormente, ele escreveu a respeito disso e ele disse assim: esperamos pela vinda do nosso Senhor até que o relógio tocou às 12 badaladas da meia-noite. O dia passara e nosso desapontamento tornou-se uma certeza. Nossas mais acariciadas esperanças e expectativas foram devastadas. Mas Edson pensava consigo mesmo: nossos cálculos proféticos estavam errados? Não há um Deus nem no céu? Não há uma cidade de ouro? Não há paraíso? As respostas para essas perguntas não demoraram a aparecer. No dia seguinte, 23 de outubro, ele, como um milerita ativo, estava seguindo aqui por um campo de milho em companhia de um amigo seu, e eles iam confortar outros desapontados como ele, quando de repente ele teve um insight, um lampejo mental daquilo que havia acontecido no dia anterior. As passagens bíblicas do livro de Daniel e do livro de Hebreus e Apocalipse trouxeram à sua mente o fato que Jesus passara no dia 22 de outubro para uma outra fase do seu ministério no Santuário Celestial. O que isso significava? De acordo com a Bíblia, especialmente o livro de Levítico e o livro de Daniel, fala a respeito do ministério no santuário terrestre. E assim como o sacerdote entrava todos os dias no local santo do santuário para fazer mediação pelo povo, Cristo também haveria de entrar no santo do santuário celestial para ser nosso advogado. Isso aconteceu no dia da ascensão de Cristo aos céus. Após a sua morte e ressurreição, Jesus foi assunto definitivamente aos céus e tornou-se nosso advogado lá no santuário. A profecia de Daniel 8,14 falava que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Se nós partirmos de 457 a.C. para o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, nós iremos então chegar no ano 1844. Foi no dia 22 de outubro de 44 que Jesus deixaria de ser apenas sacerdote para também assumir a função sumo sacerdotal. A partir desse dia, Jesus então começa o seu ministério no Santo dos Santos. E esse ministério é o início do juízo no santuário celestial. Ao findar esse juízo, Jesus deixará suas vestes sumos sacerdotais, vestirá suas vestes reais e virá à terra para buscar os salvos.
Então, Irã Edson e seus amigos entenderam, com base na tipologia do santuário, que o sacerdote apontava para o ministério sacerdotal de Cristo e o sumo sacerdote apontava para o ministério sumo sacerdotal. E esta função sumo sacerdotal, Jesus começou no segundo compartimento do Santuário Celestial, no dia 22 de outubro de 1844. Agora, os textos de Apocalipse 10, por exemplo, que falam de um grande desapontamento, de um livrinho que era doce na boca e amargo no estômago, foi compreendido pelos mileritas. O doce na boca era a boa notícia, a feliz nova de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 44. Mas o amargo no estômago retratava o desapontamento pelo qual eles passariam. E eles encontraram em Apocalipse capítulo 10, verso 11, o seu papel profético, quando João escreve que é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, o movimento adventista nasceu então de um cumprimento profético e com uma missão profética. E eles encontraram agora em Apocalipse 14, versos 6 a 12, a mensagem profética que eles deveriam pregar a todos os povos da terra. As 3 mensagens angélicas. Cristo tinha então, sem dúvida, cumprido o tipo que havia no santuário terrestre. Agora no celestial. Pouco tempo passaria até que ele completasse essa purificação do santuário e então ele viria à terra como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Edson, Crozier e o Dr. Run concordaram em se encontrar em um local para o estudo e pesquisa da Palavra de Deus. A princípio foi esse graneleiro que nós estamos, depois outros locais, e depois de intensivos estudos, que durou meses, eles então publicaram suas conclusões. Crozier foi, quem sabe, aquele que trouxe a ideia embrionária, numa publicação chamada The Day Dawn, que não existe mais. Mais tarde, ele publicou uma síntese do seu estudo no Day Star Extra, de 7 de fevereiro de 1846, no estado de Ohio. A apresentação de Crozier chegou às mãos do capitão José Bates, Tiago White e de vários outros adventistas. E muitos desses prontamente aceitaram a posição estabelecida por esse grupo de estudiosos da Bíblia. Dessa forma, foi aberta a correspondência entre o trio de Nova York e esse grupo da Nova Inglaterra. Mais tarde, Irã Edson convocou uma conferência para os irmãos do leste para tratar desse assunto. José Bates participou desse encontro e ele convenceu também Edson, Bernard Run, da verdade do sábado do 7º dia. Irã Edson, que já havia tido alguns vislumbres a respeito do sábado em seus estudos, agora aceitou a doutrina completamente. Assim, as posições sobre o sábado e o santuário foram adicionadas ao corpo de doutrina dos adventistas, que lentamente se formava. 6 anos depois, em 1850, Irã Edson vendeu sua fazenda aqui para ajudar a custear as despesas evangelísticas do infante movimento sabatista. Vendeu também uma outra fazenda em Port Byron 2 anos mais tarde. E do lucro, emprestou a Tiago White para que este comprasse o primeiro prelo aqui na cidade de Rochester. Edson foi ordenado em 1855, parece como ministro apenas local, mas em 1870 ele recebeu credenciais ministeriais. E foi ele quem introduziu J.N. Loughborough no Ministério Adventista e viajou com ele por vários momentos. Irã Edson ficou conhecido como Cleopas do milharal do Adventismo. O novo discernimento de Edson foi estudado, reestudado, e a partir disso, no devido tempo, surgiu um grande movimento religioso mundial, a Igreja Adventista do 7º Dia. Por isso, esse local aqui em Port Gibson, no estado de Nova York, é tão importante, porque aqui fala das raízes proféticas da Igreja Adventista do 7º Dia.
A Igreja Adventista surgiu, como apontado na profecia, exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Ao longo dos anos, ela passou por um processo formativo em suas doutrinas até estabelecer um corpo completo de doutrinas com base na Palavra de Deus. Pertencer à Igreja Adventista do Sétimo Dia significa pertencer ao movimento profético, ao último movimento levantado por Deus antes da volta de Cristo a essa terra. Que privilégio! Que grande privilégio nós temos em poder ser adventistas do sétimo dia e repassar nossos filhos e as gerações futuras a herança histórica que nós recebemos dos nossos pioneiros.